O lado bom dos fundos imobiliários de shopping é que, mesmo tendo apenas um imóvel em portfólio, eles conseguem ser muito diversificados em relação à receita por inquilinos. Esse é o caso, por exemplo, do FLRP 11, que é um fundo imobiliário de shopping monoativo gerido pela Rede, que é aquela mesma gestora do HGBS 11. Eles têm 35,37% de participação no Floripa Shopping, que inaugurou lá em 2006, ou seja, ele é muito antigo, ele é um shopping bem consolidado, já tem o seu público ali cativo a ele, né? Tem o público fidelizado, o pessoal que sai de casa para ir a esse shopping, e isso é muito importante. Esse shopping tem 151 operações, ou seja, são mais ou menos 151 inquilinos. Eu falo mais ou menos porque tem a vacância, tem loja que pode ter duas, uma loja e um quiosque dentro do mesmo shopping, então é mais ou menos 151 inquilinos. Alguns desses inquilinos são C&A, Renner, Riachuelo, Centauro, Avan, Vivara, Smart Fit. É muita loja que a gente conhece, são lojas famosas, são lojas âncora, né? Que são aquelas que levam o público, aquele grande público, ao shopping. Um ponto de atenção que eu separei aqui é esse hospital. Ele é um centro de saúde ali de alta complexidade e isso pode ser um risco para o fundo imobiliário. Por quê? Porque judicialmente falando, se houver ali um caso de inadimplência, é praticamente improvável que a administradora consiga uma ordem de despejo para um hospital. Se fosse uma clínica de consulta, sabe, onde você vai falar com angiologista, nutricionista, odontólogo, que é só uma consulta, um centro diagnóstico que você vai para fazer um exame, não tem uma UTI, por exemplo, não, você não vai fazer uma cirurgia ali, então é um centro de saúde de baixa complexidade. Aí o risco era outra, mas aqui se trata de um centro de alta complexidade, um hospital. Então tem que se analisar isso muito bem a fundo para saber quais são os reais riscos desse inquilino para o shopping, para que não haja problemas futuros. Por isso eu separei aqui como o principal risco desse fundo imobiliário. E aqui a gente tem algumas fotos do shopping, Floripa Shopping, me parece ser muito bom. Em relação a indicadores operacionais, as vendas tiveram um crescimento, considerando maio de 2025 em comparação com maio de 2024, teve um crescimento de 6,1%, é um crescimento interessante, está acima da inflação. O fluxo de veículos teve um crescimento bem pequenininho, mas no acumulado do ano aqui está com um crescimento de 6,5%. A inadimplência líquida está menos 2,3%. Isso é interessante, quer dizer que a administradora está conseguindo reaver os valores que ficaram em abertos de mês anteriores. A vacância do fundo bem abaixo da média do Sul, está 1,2%. No mês anterior estava 2,8%, então está diminuindo bem. Hoje, o Floripa Shopping Fundo Imobiliário está sendo negociado a R$ 20,70. Ele surgiu lá na base 1.000, desdobrou para a base 100 e agora desdobrou para a base 10, só que ele teve uma valorização muito alta e acabou que ele acaba sendo uma base 20, né? Mas não, ele é um base 10. Que se valorizou muito. O valor justo dele é R$ 20,32, está com um pequeno ágio, 2% acima do valor justo dele, conta com 1.388 cotistas, é pouquinho, e isso contribui para uma liquidez média diária que eu, particularmente, acho baixa, R$ 10.870. O último rendimento que eles pagaram foi 29 centavos, mas esse não é o recorrente, eles distribuíram esse valor para se adequar ali à regra de 95%. O mais próximo do rendimento recorrente desse fundo é 14 centavos. Ele vem distribuindo já 14 centavos durante todo o ano de 2025. Estava distribuindo um pouquinho menos antes, 13 centavos. E agora 14 centavos de forma recorrente. No acumulado do ano, já distribuiu R$ 1,13 por cota. No ano anterior, conseguiu distribuir R$ 1,62. Esse fundo imobiliário é bem antigo. A gente tem dados aqui no Status Invest de 2016, mas ele surgiu lá em 2009, como está escrito aqui no relatório gerencial. A Rede cobra uma taxa de administração baixinha também, de 0,60%, e não cobra taxa
estratégia de performance. Nos últimos 10 anos, esse fundo imobiliário, sem incluir os rendimentos, teve uma rentabilidade de 249,83%, é bastante coisa, mais que dobrou do valor da emissão. O CDI nesse mesmo período rentabilizou 140,17% e o IPCA 69,14%. Vou incluir os dividendos e aí essa distância entre o FLRP e o CDI vai ficar ainda maior, porque em 10 anos ele rentabilizou 412,66%. É bastante coisa, né? Prova de que o investimento ele é para longo prazo. Concluindo, o FLRP tem um shopping muito bom em portfólio, é um monoativo e isso é um ponto de atenção principalmente para quem está começando. Preferencialmente, o iniciante deveria começar a investir em fundos imobiliários que tenham uma boa diversificação, especialmente se é um iniciante que tem um patrimônio ainda pequeno. Os fundos imobiliários monoativo, eles são interessantes naquelas carteiras grandes, sabe, que já tem uma certa diversificação entre cotas de outros fundos imobiliários, e aí se torna interessante se o investidor quiser ser o cotista daquele imóvel especificamente. Eu não invisto porque eu achei o yield muito baixo e para receber um rendimento bem baixinho eu prefiro procurar um fundo imobiliário que vai me trazer uma boa diversificação para eu não precisar diversificar a minha carteira com vários fundos imobiliários. Mas essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua opinião. Você investe em fundos imobiliários monoativos ou você é daqueles que passa longe? Deixa aqui nos comentários, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal FIA em Foco, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.